Hoje a gente vai falar de segurança de alimentos, um tema que é muito importante, extremamente importante, né? E antes de começar a nossa aula, eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham que faz um alimento ser seguro, um alimento de qualidade? Qualquer palavra, qualquer frase, a gente vai colocar aqui, olha, nessa folha. Vamos lá, qualquer palavra que vem na cabeça de vocês. Higiene, olha, começamos bem. Higiene. Amor, olha que legal. Atenção, né, no trabalho. Atenção. Organização. Perfeito. Já estou vendo que eu não vou ter trabalho nenhum aqui. Atenção, organização, né? Mais alguém quer falar? Limpeza. Isso aí. Cuidado. Achei muito legal quem falou amor. Quem falou amor? Você falou amor. Parece bobeira a gente falar isso, mas o amor não é só na hora de fazer. O amor é pensar em quem vai comer esse alimento. Será que vai ser um turista que está passando por Maceió e vai ver aquele produto de coqueiro seco feito com a mão, no fogo a lenha, né? O amor é pensando, será que é uma criança, um idoso? Será que é alguém que está internado no hospital, que está doente? Olha o cuidado que eu tenho que ter para fornecer um alimento para a pessoa, né? Eu vou iniciar minha apresentação trazendo algumas reportagens que eu peguei na internet. Olha esse daqui. Bolo contaminado deixa 57 crianças internadas no interior de São Paulo. Às vezes a gente acha que as coisas não acontecem. Aqui no Brasil, é muito comum a gente comer alguma coisa, tem uma dor de barriga, vai para o hospital. Ou tem uma dor de barriga e se trata em casa. Né? O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária Local, raramente procura a fonte, o que fez mal. Às vezes a criança morre, né? Uma pessoa morre e a gente não sabe o que foi. Tá? Não é notificado, a gente fala. Bolo contaminado com insetos e formigas. Olha só, esse site chama Reclame Aqui, reclameaqui.com.br. Se você comprou uma máquina de lavar, comprou um biscoito recheado, comprou qualquer coisa e estava ruim, o consumidor, ele entra aqui e ele descasca a empresa. Então, antes de comprar qualquer coisa, seja pela internet, seja numa loja física, deem uma olhadinha nesse site, Reclame Aqui. Vocês vão ver várias pessoas reclamando de um serviço, de um perfume, de um creme e de comida também, né? Nesse caso aqui, a gente tem, olha, bolo contaminado com insetos e formiga. A gente tem aqui uma reportagem, olha, sobre comer massa de bolo crua. Alguém aí tem um costume, eu já teve na infância, de pegar aquela forma de bolo e raspar com o dedo assim? Antigamente era, né? Agora exatamente. Então, é perigoso, porque ali a gente tem um ovo cru, né? E não só o ovo, a gente tem diversas outras fontes de bactéria. Aqui a gente alerta, olha, teve recentemente, sabe mistura de bolo pronto, que a gente compra no supermercado? Também contaminado por salmonela, uma bactéria perigosíssima. Então, eu tenho certeza que nenhum de vocês querem ter o nome de vocês associado a reportagens como essa. Já pensou, um turista compra um bolo, passa mal a família toda que comeu daquele bolo. Ah, esse bolo é um bolo artesanal lá da região. Deus me livre! Então, por isso a aula de hoje é tão importante pra gente. A gente vai aprender a como não estar nesses sites aqui. A gente quer estar onde? A gente quer estar na Globo, junto com a Ana Maria Braga, por que não, né? Ensinando a fazer nosso bolo, jogando o nosso nome no mundo aí. Para alcançar um produto seguro, higiênico, de qualidade, o que a gente precisa seguir? Precisa seguir as boas práticas de fabricação. Vou falar muito nesse nomezinho aqui, BPF, Boas Práticas de Fabricação. Aqui eu tenho uma definição, que daqui a pouco eu vou ler para vocês, mas antes de ler essa definição, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Vamos pensar na convivência familiar. Para a gente conviver bem, seja na paróquia, na igreja, em casa, com a família, a gente tem boas práticas de convivência. Acordar, dar bom dia, botar um sorriso no rosto, ser educado. Não são boas práticas que tornam tudo melhor, o dia a dia melhor? Durante a fabricação dos alimentos também temos boas práticas. A Anvisa, ela define boas práticas como sendo o conjunto de medidas que devem ser obedecidas pelos manipuladores,
a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Difícil, né? Que definição e um monte de palavra enrolada. Mas, gente, nada mais é do que um conjunto de medidas que a gente deve seguir quando a gente está manipulando, fabricando um alimento. Todas essas medidas a gente vai ensinar hoje e amanhã para vocês. Vou dar um exemplo. Uso de touca é uma medida de BPF? É. Quando a gente usa a touca, a gente está protegendo o nosso cabelo de cair no alimento. E a gente também nos protege do nosso cabelo agarrar, sei lá, na batedeira ou no forno, né? Então, uso de touca. Lavar as mãos, coisa simples, é BPF também. Tá bom? É uma medida que vai garantir a qualidade higiênica e sanitária do nosso produto. E qual que é o objetivo da gente seguir as boas práticas de fabricação? Evitar a ocorrência de doenças que possam ser provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. A gente só segue as BPFs principalmente para evitar que doenças transmitidas por alimentos causem aí surtos nas pessoas que consomem esses produtos. E por que a gente deve seguir as BPFs? Para a gente garantir um produto de excelência, um produto que pegue fama no mercado pela sua qualidade, pela sua integridade, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Lógico que a gente quer receber elogio. Oh, o bolo de coqueiro seco não existe igual não. Que bolo gostoso, né? Que bolo saboroso. Nunca teve nenhum escândalo relacionado com esse bolo, com relação à doença, a nada. Reduz gastos e prejuízos. Vamos ser sinceros aqui. Alguém aqui já fez um bolo que teve que jogar porque mofou, porque azedou? Alguém já passou por isso? Lá em Batalha, pelo menos, tem um supermercado que a gente compra bolo num dia, no outro ele já está cheio de fungo, né? Eu não aceito, eu vou lá e troco. Na verdade, eu nem compro mais, né? Dei uma segunda chance uma vez, mas peguei esse bolo, troquei. Então, assim, é prejuízo para o supermercado? É, porque ele está jogando aquele bolo fora, mas não está jogando só aquele bolo fora. Ele está jogando as horas de trabalho que ele pagou para o funcionário, o gás, né? A água que ele usou para lavar antes e depois. Ele está jogando muita coisa fora junto com aquele produto. Então, quando a gente trabalha direitinho, seguindo as boas práticas, a gente também reduz gastos, prejuízos e reduz as falhas também na cadeia produtiva. E o principal objetivo está aqui, ó, produzir alimentos seguros, tá bom? Alimentos que não vão fazer mal ao consumidor. Produzir alimentos seguros, mas como assim alimento seguro? A dona de casa também é responsável pela qualidade do alimento, tá bom? A dona de casa. E o supermercado que vende seu bolo, ou a feira de artesanato?
Se você disser, olha, ele tem que ficar em refrigeração, aí de noite o supermercado, para economizar energia, desliga a geladeira, porque eles fazem muito isso. O comércio, quem produz a matéria-prima é responsável pela segurança. Quem produz os produtos, as boleiras, confeiteiros, a indústria é responsável também. Quem comercializa lá no supermercado também é responsável. E a dona de casa que prepara esse alimento também é responsável. Então a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Todos nós somos responsáveis pela segurança dos alimentos que a gente produz, que a gente comercializa e que a gente consome. Afinal de contas, então, vamos definir aqui o que é um alimento seguro. Um alimento seguro é um alimento que não vai causar nenhum dano à saúde do consumidor. É aquele alimento que o consumidor ele vai comer, vai se saborear, vai se nutrir e não vai ter uma diarreia, não vai ter um corte na boca. Eu já trabalhei num laticínio uma vez que aconteceu o seguinte, a gente estava num laboratório com várias formas de queijo e no laboratório tem muito vidro de análises, né, de laboratório. Um dia esse vidro quebrou, voou um caquinho para dentro da forma. Essa forma voltou para a sala de fabricação dos queijos e eles colocaram a massa. E vários queijinhos foram vendidos com pequenos cacos de vidro. Aí uma criança cortou o dente e outros consumidores reclamaram. Então, esse tipo de perigo também causa dano ao consumidor. Não é só dor de barriga, não é só vômito, não é só doença respiratória, né? A principal maneira, então, da gente fornecer um alimento seguro é evitar a presença de certos perigos do alimento. Um cabelo tem que estar no bolo? Não. Né? Uma formiga? Não. Uma bactéria perigosa? Não. Então, tudo isso é contaminação. Estar no alimento e não era para estar ali é contaminação. Pelo de animais, né? de gato, cachorro, casca de ovo. Não é para estar, né? Às vezes a gente quebra um ovo, vai um pedacinho de casca. Eu também já vi várias vezes, né? E aí, meus amores, existem basicamente 3 tipos de perigos que eles não podem estar presentes. Seja porque causam danos ao consumidor ou porque vão causar nojo e a pessoa não compra mais o produto. Quem encontra um cabelo, um inseto, uma mosca, então, gente, é muito desagradável. E isso vai de boca em boca. Um fala para o outro. É a pior propaganda que tem, é o boca a boca. Exatamente. Derruba, né? Então vamos lá. O primeiro tipo de perigo que eu vou mostrar para vocês é o perigo químico, tá? O perigo químico é aquele oriundo, né, que tem origem de onde? Resíduos de produtos de limpeza, como resto de sabão, sanitizante, que às vezes pode ficar no utensílio que você acabou de lavar. Agrotóxicos, utilizados aí vastamente, né, nas lavouras, nas hortas. Antibióticos, né? Às vezes a vaca do produtor está com mastite, que é aquela infecção que dá no peito da vaca, ele trata com antibiótico. E quando você trata a vaca que está com mastite com antibiótico, você tem que obedecer um período de tempo sem tirar o leite daquela vaca, né? Sem aproveitar aquele leite. Só que tem produtor que não quer perder aquele leite, né? Então, se não tiver essa higiene, a vaca desenvolve a mastite. Aí o produtor aplica o antibiótico, ele não obedece o tempo, aquele leite sai cheio de antibiótico. Então tá. Você queria falar também, Helena? Então, gente, tem uma outra situação, né? Quando a gente pensa na manipulação e no bolo pronto, tem uma situação que é bem comum. Quando termina de assar, seja o pão, seja o bolo, seja a brasileira, e vocês disponibilizam em um ambiente para esfriar. E aí, nessa hora, geralmente, cobre com algo que tenha disponível. Aí, com isso, vai gerar ali suor, que a gente chama de atividade de água, não é isso, Lu? Isso, aumenta, exatamente. E aí, com isso ali, tem tendência também de crescer, né? Então, vamos lá. Metais pesados que podem vir da água também são perigos químicos. Depois eu vou mostrar também um outro tipo de perigo químico que pode acontecer com relação aos alergênicos. Alguém aqui conhece alguém que tem uma doença chamada doença celíaca, que é quem não pode consumir glúten? Ou alguém que tem alergia a camarão, por exemplo? Alergia a camarão. Tá vendo? Um tipo de contaminação, de perigo químico, seria essas coisas que dão alergia. Tem gente que tem alergia a nozes, a castanha. Então, produtos que causam alergia também poderiam estar aqui em perigos químicos. Entenderam?
Perigos físicos, né? Perigo físico é tudo que está no alimento que a gente pode ver a olho nu. Então, um parafuso, às vezes o equipamento industrial que está fazendo, ou uma batedeira, solta uma pecinha, uma porquinha, né? Cai no alimento, né? Então, perigo físico, olha, cabelo, pelo de animal, pedacinho da casca do ovo, né? Pata de inseto, né? Isso tudo aqui vai entrar em perigos físicos. Alguns perigos podem causar danos à saúde, a lâmina, né, por exemplo, do que corta o pão, um caco de vidro, no exemplo do queijo. Outros vão só causar o quê? Repulsa. E os perigos microbiológicos, que são, assim, os piores. Por quê? Porque são aqueles que a gente não consegue ver, né? Bactéria, né? Às vezes um fungo que ainda não formou aquele bolor na superfície do pão. Então, o perigo microbiológico, eles são os mais perigosos porque eles são silenciosos, a gente não vê, e eles causam doenças que levam a gente para o hospital para a gente ficar internado, que dá dor de barriga intensa, que a gente perde dias e dias de serviço por conta daquela doença. Tá? Então, micro-organismos. E de onde vêm esses micro-organismos? A gente está repleto de bactéria, da ponta da cabeça até o dedo do pé. O ar que a gente respira tem bactéria. Nem todas as bactérias fazem mal. A gente vai ver que tem bactérias, inclusive, que fazem muito bem para a nossa saúde. Agora, as bactérias que a gente chama de patogênicas são aquelas que não podem estar presentes. A gente vai ver mais para frente. Vamos ver aqui alguns exemplos de perigos químicos que eu achei em reportagens, né, em notícias para trazer para vocês. Não sei se vocês lembram desse escândalo. O todinho, as mães estavam dando para os filhos e percebiam que a boca estava ficando tudo assada. Teve uma criança que ficou com o esôfago, a garganta toda queimada. Por quê? Tinha resíduo de soda cáustica no todinho. Professor, isso foi criminoso? Foi proposital? Não. Foi um perigo químico que aconteceu de forma acidental. Quando eles fazem um todinho, uma bebida láctea de chocolate, por exemplo, eles usam tubulações. Então, o leite, o chocolate vai todo por dentro de canos, de tubulações. Para lavar, usa o quê? Água, detergente, e um dos detergentes é a base de soda cáustica. Lavaram aquelas tubulações e não enxaguaram bem. Quando o todinho passou, arrastou a soda cáustica, que foi invasado, então, causando aí uns danos severos. Como a indústria é uma multinacional muito grande, as pessoas esquecem, né? E hoje em dia todo mundo continua consumindo. Mas na época causou sérios danos a vários consumidores. Aqui eu trouxe mais 2 casos, olha. O suco Ades, também mesmo problema. Contaminação com soda cáustica. Polietileno glicol, que vazou do tanque para a cerveja. Então, um perigo químico que ficou aí muito famoso. Olha aqui o site de novo, do Reclame Aqui. Pão de milho com sabor de sabão em pó. Eu achei umas 3 ou 4 reclamações da mesma marca. Umas pessoas falando que estava com gosto de produto químico e outras pessoas falando que estava com gosto de sabão em pó, né? Eu até tapei a marca aqui, né, para não ficar uma coisa muito antiética, mas é um pão de uma marca muito famosa industrial. Estava com gosto de sabão em pó. Ó, pão caseiro de milho com gosto de produto químico, mesma marca. Uns falaram com gosto de sabão em pó, outros falaram com gosto de produto químico. Farinha de trigo com gosto de perfume. Né? Uma pessoa usou uma farinha de trigo, fez um bolo. Assou o bolo estava com cheiro de perfume. Aí ela foi olhar os ingredientes que ela tinha usado, viu que a farinha que estava com cheiro de perfume. Isso tudo é perigo químico, né? Pode ser só um cheirinho, mas pode fazer mal também. E como que a gente evita, então, a ocorrência desses perigos químicos, né? Primeiramente, organização. Vocês falaram em organização no início. Aqui, ó, organização. Não misturar produto químico com alimento. Ter um armário de uso exclusivo para você guardar os produtos de limpeza. Detergente, sabão em pó, água sanitária. E outro armário, de preferência até em outro cômodo, para os seus ingredientes. Então, nunca. Primeiro, você pode confundir na hora de pegar. Ah, eu não vou confundir. Confunde. Tem dia que a gente está cansado, com a vista cansada, né? Então, nunca guardar produto químico junto com alimento. Sempre separado. Isso. Aí a gente vai falar da rotulagem também daqui a pouco, das etiquetas, né? Principalmente quando a gente reaproveita uma embalagem, né? Olha aqui, a avó confunde produto de limpeza com suco, dá a neta e o bebê morre. Gente, seguir as instruções de uso de cada produto. Quando a gente compra um produto de limpeza, ele vem com um rótulo e geralmente ele ensina a gente a usar. É porque a gente não tem o costume, mas ele ensina
diluir tantas tampinhas em tantos litros de água, deixar agir por tantos minutos, né? Para lavar um banheiro é uma quantidade de cloro por um determinado tempo. Para lavar uma hortaliça, às vezes é outro produto por outro período de tempo que a gente usa, né? Para lavar uma mesa antes de começar a embalar os bolos, talvez é outra forma de utilizar, né? Vamos ser sinceros. Alguém compra dos carros que passam vendendo esses produtos assim? Ó, vocês estão... não, aí, ó, pronto, aí, ó. Eu, de vez em quando, compro também. Mas, gente, pra gente que trabalha com alimento, vendendo alimento para o outro, esse tipo de produto, gente, que a gente chama de produtos de limpeza clandestino, sem rótulo, né? Sem a supervisão de nenhum órgão de saúde, ele não pode ser utilizado. Nem em casa, nem para quem trabalha com alimento, né? Então, o SUS, gente, Sistema Único de Saúde, ele relata aqui, olha, por ano, cerca de 100 mil pessoas que são intoxicadas. Sejam porque usam de forma errada e sobe aquele cheiro e a pessoa passa mal. Ou se não, gente, para a criança isso é um perigo, né? Parece suco, parece refrigerante, parece uma coisa saborosa, a criança se atrai, né? Então pode acontecer de uma criança também desavisada consumir. Sempre que utilizar produto de limpeza, certificar-se que não há alimentos por perto. Então, a hora da limpeza é a hora da limpeza. E a hora de fazer o bolo é a hora de fazer o bolo. Não vamos tentar otimizar o tempo, acelerar o dia, fazer os dois juntos. Não, enquanto eu coloco os bolos aqui na forma, vai lavando as vasilhas ou vai higienizando a mesa. Não pode. Pode acontecer um acidente, pode acontecer um respingo de um produto químico na massa do bolo, né? Pode vir o cheiro, o produto de limpeza tem cheiro forte e o alimento ele puxa esse cheiro. Vai para a massa. Vai para a massa. Aí a pessoa vai morder, tá com cheiro lá de lavanda, né? De eucalipto, de pinho. Então, cada momento é um momento. Enxaguar muito bem os alimentos e os utensílios que tiverem contato com cloro. Às vezes a gente deixa os alimentos ou os utensílios mergulhados em água clorada, que nem a Patrícia vai ensinar amanhã para vocês, é como fazer essa etapa, e não enxágua muito bem. Aí vai fazer o alimento está com gosto de cloro. A gente às vezes não enxágua muito bem uma jarra, coloca a água e sente o gosto de sabão na água, né? Então é parecido. Enxaguar muito bem com água corrente. Cuidados com produtos de dedetização. Gente, isso aqui é muito perigoso. Às vezes a gente está fazendo a comida, tem uma mosca enjoada voando, revoando, e a gente quer pegar um veneno e espirrar na danada da mosca. Não pode. Primeiro, Patrícia vai falar isso amanhã também. Quem faz dedetização do ambiente que manipula alimento é empresa terceirizada. Vocês vão contratar uma empresa para fazer isso para vocês. E aí a empresa ela vai fazer todo um protocolo de segurança para detetizar o ambiente onde você trabalha. Vai recolher todos os utensílios que, que têm contrato com o alimento, tudo que você utiliza no dia a dia de produção vai ser recolhido, protegido, ela vai aplicar o produto químico, só depois de retirar todo o resíduo que você recomeça o seu trabalho. Professora, quando eu morava com a minha mãe, passava uns carros que o cheiro é bem forte. O fumacê, o carro do fumacê. Mas imagina. Menina, nunca mais vi. Na minha cidade pequenininha também passava. Era um cheiro tão forte no mundo. Era para mosquito. Como é que vai entrar com mosquito? Agora, eu lembro, eu tenho essa lembrança quando eu era pequena também. Passava o fumacê, né? Mas nunca mais vi passando mesmo. Não sei se pararam, porque agora o pessoal da vigilância sanitária vai colocando os remedinhos na caixa d'água, né? Na piscina, essas coisas assim. Uma vez eu usei isso daqui, não sei se vocês já usaram, um pozinho, parece um açúcar rosa. Só que as moscas, elas vêm nesse remedinho aqui, elas não vão morrer aqui. Elas vão pegar o veneno, elas vão voar e elas vão morrer aonde? Em cima do bolo, em cima da panela. Foi assim, o maior arrependimento da minha vida. Então, esse tipo de coisa aqui, a gente também não pode utilizar. Tá? Quem faz dedetização são empresas. Então, a empresa que você contratar, ela vai seguir tudo isso aqui, olha. Vai retirar suas louças e talheres, guardar em local protegido. Depois vai higienizar tudinho para reutilização. Vai cobrir o forno, os equipamentos, né, com plástico e depois vai higienizar novamente. Afastar os móveis e equipamentos da parede para facilitar a aplicação do veneno. Tudo isso daqui a empresa vai fazer direitinho para vocês. Outra coisa que eu só queria falar aqui é que esse tipo de produto químico, como ele não vem com rótulo, ele pode confundir. E aí eu também tenho um exemplo que aconteceu comigo. A minha mãe ela tem uns apartamentos que ela aluga no Espírito Santo.
e ela mesma faz a faxina, então ela tem um ácido. E aí esse ácido é idêntico à água sanitária, o frasco, verde escuro. Eu peguei uma vez, espirrei no banheiro, menina, eu queimei minha perna todinha, minha canela, meu pé, ficou coçando, mas me deu uma coceira por conta do ácido, que eu jurei que era água sanitária. Então até a gente que ensina isso daqui, erra. Então o produto tem que ter rótulo e tem que ficar separado. Outro perigo químico, galera, que a gente vou até falar mais pra frente também, em hábitos pessoais, perfume, desodorante com cheiro forte, né? Às vezes a gente toma aquele banho, quer ficar perfumada, né, para fazer o bolo e tal, se enche de perfume. Outra coisa, creme hidratante nas mãos, nos braços, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver que não se pode utilizar nada disso para a produção de alimentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre perigos físicos. Perigos físicos, como eu disse, é tudo que a gente pode ver, né? Ele pode fazer mal, como ele pode causar nojo, repulsa. Então, assim, pensando no consumidor, que vai receber a família, alguns amigos em casa, compra aquele bolo, parte, vê um cabelo, é praticamente um dano moral para a pessoa fica com vergonha, né, diante dos convidados. Então o cabelo, apesar de não ser um perigo que vai matar, pode matar a pessoa de vergonha, né, na hora ali. Aqui já é mais grave, ó. Aqui já é mais grave. Cliente diz ter achado cacos de vidro em refeição de restaurante no Recife. Agora o buraco é mais embaixo. Um caco de vidro é muito pior. O caco de vidro é um perigo que pode cortar a boca até matar uma pessoa, né? Pelos de rato. Pelo de rato em ketchup. E se eu disser para vocês que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela legislação, permite uma certa quantidade de pelo de rato no ketchup e molho de tomate? Pata de barata. Pedacinho de pata de barata, mas um percentual mínimo. Então, pegou um ketchup, achou um pelinho estranho, nem pensa em processar a empresa, porque pela legislação... Nem gosto né? de ketchup. Pronto, então agora que... Quem gosta é os meninos lá. Olha aqui, esse outro aqui, ó, do Reclame Aqui. Achei vários cacos de vidro dentro da manteiga. Mais uma vez, o que a dona Carminha falou, às vezes não é a gente, é a matéria-prima que a gente está usando. Como que a gente vai controlar isso? Né? Então, tudo que você puder coar, peneirar, separar ali visualmente, façam. Porque a gente, infelizmente, não tem como confiar de olhos fechados, mesmo nas marcas mais famosas, tá bom? Mini brownie com plástico. Esse outro consumidor aqui, olha, comprou 3 caixinhas com mini bolinhos e veio com um pedaço de plástico dentro. Perigo físico também. Olha aqui o exemplo do gilete, né, da lâmina que corta o pão. Olha o perigo. Isso aqui é uma foto real. É um absurdo, né? Você passar com um perigo desse daqui. O colega achou uma agulha, né? A gente tem um relato aqui que achou uma agulha no pão. Esse aqui é um caso mais drástico ainda. Como que a gente evita a ocorrência dos perigos físicos, então? Selecionar ingredientes e matérias-primas, né, de qualidade e procedência. Não comprar de qualquer fornecedor. Comprar de fornecedores que vocês conheçam, né, que sejam idôneos, que trabalhem com qualidade. Usar peneiras e filtros para leite, para farinha, para açúcar. O que vocês puderem passar em uma peneira para reter esses perigos físicos, façam, bom? Manter equipamentos e utensílios sempre em bom estado de conservação. Então, vocês vão receber em breve aí, estou vendo os fornos novos, né? Então, mantenham. Assim, aqui eu botei um exemplo de uma batedeira, nem sei se vocês usam batedeira. Usa para fazer alguns tipos de bolo, né? Então, sempre manter a manutenção em dia. Estou esperando a minha. Ó, muito bem. Comprou uma nova? Não, Vai ganhar. tem que ganhar. Isso aí. Né? Então, olha, tem a batedeira, vê se não tem nenhum parafuso soltando, se essa parte aqui não está enferrujada, soltando, né, ferrugem no alimento. Então, manter o alimento com a manutenção em dia. Vai usar uma peneira, dá uma olhadinha se a peneira está boa, porque às vezes a própria peneira pode soltar um pedacinho do nylon, um pedacinho do metal. Né? Então, às vezes você está usando um negócio para evitar um perigo físico e o próprio negócio está contaminando. Colher de pau, tábua de madeira,
Polêmico também, né? Assunto muito polêmico. Esse tipo de instrumento, galera, eu sei que muita gente usa. Tem muita gente que usa e fala que sem usar vai perder o gosto, vai perder o sabor, vai perder as características. Por que não pode usar? Já vou falar. Colher de madeira, tábua de madeira, a gente não permite o uso em indústria de alimentos, em ambientes que processam alimentos. Por quê? Por mais que você higienize, nas ranhuras ela é muito porosa. Então vai entrar o quê? Água, restinho de alimento, é um prato cheio para a bactéria se instalar ali. Então se você puder sempre utilizar material de aço inox, um silicone, né, um plástico resistente, façam a escolha. Mesma coisa tábua. Não utilizar nenhum tipo de adorno, um brinco, um anel que escapole do dedo, é um perigo físico? É um perigo físico, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui novamente, mas pulseira, relógio, a tarraxa do brinco que cai. A gente vai ver daqui a pouco, que é muito importante também, a gente está usando o jaleco. Sabe aquela roupa branca, o jaleco, né? Para fazer os bolos. E é importante que esses jalecos, eles não tenham bolso. Caso você compre um modelo de jaleco com bolso, evitar guardar moedinha, caneta, clipe, qualquer cacareco que a gente costuma guardar, não guardar nos bolsos do jaleco, porque também pode cair no alimento. E usar touca para proteger os cabelos, né? Fazer aqui um cocó em cima, né? Quem tem o cabelo grande, quem tem o cabelo curtinho, coloca a touca, protege todos os fios de cabelo. Pode dar um exemplo aí, Pátio. Uma vez, fazendo uma prática de queijo. Tá frio também. Isso no celular da Luna. Ela ficou procurando o celular, não achava, quando esvaziou o celular estava no fundo do tanque, Ela entrou pra uma prática com o celular no jaleco e caiu. Caiu, porque a gente às vezes debruça, né? Então que aí pode cair. Então por isso que não pode aí, ó, usar nada no jaleco, no bolso, porque pode realmente cair. Então, de preferência, comprar, né, um jaleco sem bolso, para evitar guardar qualquer coisa. E por fim, o perigo microbiológico, né, que como eu disse lá no início, é um dos piores. Por quê? Porque bactéria a gente não vê, mas a bactéria está no ar que a gente respira, está em tudo que a gente toca e está em todas as regiões do nosso corpo. No cabelo, nas nossas mãos principalmente, nas nossas roupas, tá certo? Então, aí, como eu disse anteriormente, a gente tem basicamente 3 tipos de bactéria. Micro-organismos, né, benéficos. Tem bactéria, tem bactéria só ruim, não. Tem micro-organismo que só faz mal. Tem outros micro-organismos que são bons. Sabia que o iogurte é feito com bactéria? Né? O iogurte que a gente toma é feito com bactéria. A gente pega o leite, coloca a bactéria dentro e a bactéria transforma o leite no iogurte. Os queijos também, o pão, o vinho, as cervejas. A gente tem também outros micro-organismos que se chamam deteriorantes. Esse aqui dá prejuízo para a gente. É aquele que causa, estraga o alimento, né? Geralmente vocês que trabalham com bolos, com pães, né, com produtos à base de farinhas, o fungo, bolor, o mofo que a gente chama, é o pior inimigo, né? Porque ele cresce, ele aparece, ele azeda o alimento e o consumidor consegue ver esse micro-organismo ali crescendo a olho nu, né? E aí na hora que ele cresceu já era, você já descarta, porque ele já está ruim, né? Então a gente também tem os deteriorantes e os mais perigosos, que são os patogênicos, que são aqueles que causam diversos tipos de doença, né? A gente tem aqui, olha, os principais sintomas de doença causada por ingestão de alimentos contaminados. Dor abdominal, daquela dor de barriga forte que arrepia os cabelos da pessoa tudinho, né? Que a pessoa entra em desespero procurando um banheiro. Diarreia, vômito. Alguns sintomas são tão fortes, né? A bactéria chega a lesionar, causa lesão no intestino da pessoa. Aí você tem sangue nas fezes, febre, dor de cabeça. São sintomas, então, muito típicos de quando você come um alimento contaminado. E como eu disse, as bactérias estão presentes em todo o lugar. Aí você vê um sorvete desse. Sorvete bonito, né? O alimento, galera, ele pode estar saboroso, tá com aparência excelente, ele pode estar com aroma maravilhoso e ainda assim está contaminado com uma bactéria patogênica. Porque pensam bem, se antes de comer um alimento, se todo alimento contaminado com uma bactéria que nos causa doença apresentasse um sabor ruim, um cheiro ruim, a gente não ia nem comer, a gente nunca ia passar mal, né? Porque ninguém come um alimento estragado. Só que as bactérias que causam esse monte de sintoma aqui,
Elas são silenciosas, elas não causam alteração nenhuma. Então você vai se saborear com um sorvete ou com um bolo desse e ainda assim vai passar mal. Ah, mas não foi porque aquele alimento estava tão gostoso, por que eu passei mal? Porque bactéria patogênica não estraga alimento, né? Ela é silenciosa. Coloquei meu bolo no forno, a alta temperatura matou as bactérias, ok. Mas esse bolo ele vai sair, vai vir para a temperatura ambiente. Na hora de embalar, tem que evitar o que? Falar. O ambiente altamente contaminado, o vento pode trazer esses esporos, né, de fungos, essas bactérias para contaminar. Outra coisa, existem algumas toxinas produzidas pelas bactérias que não morrem com alta temperatura. Você muito bem mata a bactéria, mas ela produz uma substância que resiste à alta temperatura e que vai te fazer mal, né? O calor ele vai matar, mas a gente não pode só se segurar no calor. A gente tem que lembrar que depois que a gente tira do forno, por exemplo, a gente tem todo um ambiente que pode contaminar ele prontinho. Não é verdade? Isso aí. E aqui a gente já trouxe, como alguns exemplos, algumas reportagens, algumas reclamações, ó, de bolo mofado, de pão mofado, de plástico no bolo, de cabelo no bolo. Eu fiquei assim impressionada, na verdade, com a quantidade, tá? Ó, aqui é uma reportagem recente. Isso aqui foi esse ano. Foi crescimento de bactéria em carne moída, causou intoxicação alimentar em 70 alunos da rede estadual de Aracaju. Ó, aqui então eu trouxe essa reportagem. Essa outra aqui de 2020, olha. Vigilância Sanitária interditou fábrica de picolé por suspeita de provocar intoxicação alimentar. Né? Então a gente vê que acontece. E é porque não é tão notificado. Muita gente passa mal, vem a óbito e ninguém sabe o porquê. Esses aqui são casos que foram notificados. E por que o perigo microbiológico é o mais crítico, mais perigoso? Porque a gente não vê. Tudo que a gente não vê é mais difícil de combater. A gente acabou de sair, entre aspas, de uma pandemia que matou aí, né, milhões de pessoas do mundo todo por um vírus que a gente não vê, ele está em todo lugar, assim como os micro-organismos presentes nos alimentos. Eles se multiplicam muito rápido. Em questão de minutos, uma população de bactérias dobra a sua população, principalmente se você der condições favoráveis a ela. O gelo que o senhor falou, o que ele faz? Ele diminui a velocidade com que essas bactérias vão crescer, né? Então, vários tipos de bactéria também, né? Oi? E vários tipos de bactéria. Vários tipos de bactéria, exatamente. Cada bactéria tem sua preferência, né? De temperatura, de nutriente, exatamente. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso também. Elas se multiplicam muito rápido. Olha o perigo aqui, olha. O alimento pode estar com boa aparência e ainda assim está contaminado. É aquilo que eu disse para vocês, né? Se todo alimento que tivesse com aparência ruim estivesse contaminado, ninguém nunca ia passar mal. Porque ninguém aqui é doido de comer um alimento que está com cheiro de azedo, com aparência ruim, né? E diversos micro-organismos podem causar doenças severas e levar a pessoa até a morte. E o que torna um ambiente favorável para a bactéria, para micro-organismo? O que bactéria gosta, principalmente? Como todo ser vivo, qual é o componente fundamental da vida para a gente sobreviver? Todo dia a gente tem que beber muita água. Bactéria precisa de água. Então, quanto mais água tiver disponível no ambiente, mais favorável vai estar para a bactéria. Olha aqui, trouxe esses dois tipos de alimentos. Aqui é uma carne in natura e aqui uma carne seca. Qual produto vai estragar primeiro aí, se ficar em cima dessa mesa aqui? A fresca, né? A fresca, porque a fresca tem mais água, né? Então, para vocês verem como que a água é importante para a proliferação bacteriana. Olha o leite em pó. A gente tem o leite em pó e o leite líquido, fluido, né? Obviamente, o leite em pó ele dura muito mais. Por quê? Porque ele praticamente não tem água. A gente tira praticamente toda a água do leite em pó. Então, a gente dificulta a vida das bactérias. Bactéria precisa de nutriente. Então, quando a gente deixa resto de comida na pia, resíduo de comida em cima da mesa, é tudo que ela quer. Para se multiplicar, para contaminar todo o ambiente da cozinha. Rejunte quebrado, né? A Patrícia vai falar muito disso amanhã, como que tem que ser o ambiente, né? Vamos supor que daqui a um tempo vocês vão fazer uma reforma, né? E vão escolher que tipo de azulejo colocar na parede ou que tipo de tinta. Escolham revestimentos resistentes, que não quebrem. Por quê? O rejunto da parede pode juntar bactéria,
A partezinha quebrada do azulejo é um local excelente para a bactéria se esconder ali dentro também. Temperatura. Em geral, galera, a bactéria que causa doença cresce nessa faixa de temperatura aqui, olha, entre 10, 15 até 35 graus. Temperatura ambiente, né? Cada bactéria é única, você falou. Existem vários tipos de bactéria. Tem bactérias que adoram frio, que crescem na geladeira. Então aqui, olha, a gente tem a faixa de temperatura. Olha aqui em temperatura abaixo de 0 graus. A bactéria como é que fica? Sonolenta. Tá dormindo mesmo. Tá dormindo, né? Pra gente finalizar nosso dia de hoje, eu vou só finalizar essa primeira parte falando de algumas consequências, né, da gente não se cuidar com relação a esses perigos de contaminação. Prejuízo por perda do produto, né? Como eu disse, quando você tem que jogar um bolo fora porque ele mofou antes do tempo, você não está perdendo só aquele bolo, mas sim todo o trabalho que você teve por trás dele. A imagem da empresa pela mídia, ninguém aqui quer virar chacota na boca do povo, né? Ah, o bolo de fulano tem cabelo, o bolo de ciclano já achei uma barata, Deus me livre, né? Então, essa propaganda ruim de boca em boca é a pior que tem. Então, é uma consequência muito ruim. Custos hospitalares, né? Aqui a gente tem o caso da cervejaria Baker. Até hoje ela tem que custear todo o processo de cuidado com os pacientes que se contaminaram nesse caso da cervejaria. Custos de processo, multas e indenizações e até mesmo o fechamento da empresa. Tem empresa que sofre o processo de contaminação, uma denúncia que gasta tanto com processo, com multa, com indenização, que acaba achando melhor fechar as portas, né? Então, isso aqui são algumas das consequências. Para finalizar o dia de hoje, vamos aqui começar a estudar, então, higiene e comportamento pessoal. Como que tem que ser as nossas vestimentas, o nosso comportamento e a nossa higiene na hora que a gente entra no setor de fabricação e vai preparar o produto. Primeiramente, é fundamental que as pessoas que trabalham no processamento de alimentos tenham cuidado com a higiene pessoal e com a aparência. Quando eu falo com a aparência, não é passar o batom, a base e o blush, não, né? É o cuidado mesmo, é o cuidado com as unhas bem aparadas, bem curtinhas e muito limpas. O banho todo dia, né? Até mais de uma vez por dia, sempre tomar o banho antes de ir. As roupas sempre muito limpas. Outra coisa, se enxugar com toalha limpa. Às vezes a gente toma um banho caprichado, pega aquela toalha que a gente está usando a semana inteira sem lavar, né? Então fazer o uso de uma toalha limpa, porque não adianta nada tomar banho e se secar e se contaminar tudo de novo com aquela toalha suja. Então usar roupas e uniformes limpos, trocando sempre que necessário, obedecendo o rodízio de uniforme. Separa uma mudinha de roupa para cada dia de produção, é a melhor coisa que você faz, né? Não repetir a roupa, porque ela vai estar suja. Os uniformes devem estar completos, bem conservados, limpos. Imagina você usar um jaleco que está soltando um botão, que está com a costura, né, fraca naquele botão. O botão pode cair, pode virar um perigo físico. Utilizar aquele uniforme de fabricação somente nas dependências internas. Então, vamos supor, acordei, vou lavar o banheiro antes. Lavei o banheiro com aquela roupa e com a mesma roupa fui fazer os bolos, de forma alguma. Então, a roupa que você usa para manipular os alimentos deve ser usada apenas naquele local. Utilizar sapatos limpos também, fechados, que sejam de fácil higienização, né? Então, de preferência, sapatos emborrachados, de cor clara, que é fácil de limpar. O uso de avental apenas em atividades onde há grande quantidade de água. Gente, avental de plástico, principalmente, não usar perto de calor, que é um perigo, né? Vocês que trabalham perto de forno, perto de fogo, o avental perto do calor, ele pode derreter, pode colar na pele da pessoa e causar um acidente. Então, só utilizar o avental no caso que for manipular muita água. Não carregar dentro do uniforme, dentro dos bolsos, nenhum lápis, caneta, clipe, nenhum objeto que pode cair. A gente já falou disso daí. Fazer a barba e o bigode. Essa reportagem aqui fala o seguinte, olha, barba masculina pode conter mais bactéria que pelo de cachorro, né? Então tem que ter muito cuidado. A questão do uso do desodorante sem cheiro e não usar perfume, porque o cheiro do perfume pode passar para o alimento. Não utilizar nenhum tipo de loção nas mãos, né? Mulher às vezes gosta de passar um hidratante e tal para hidratar as mãos. Não pode, porque pode passar o cheiro para o produto. Escovar muito bem os dentes quando se levanta e após as refeições.
As unhas, né, sempre curtas. A gente tem alunos que vão querer fazer aula prática com cada unha de gel desse tamanho. Aí ficam loucas que vou ter que tirar para poder participar da aula prática. Quem manipula alimento não pode ter unha comprida. Tem que ter unha curtinha. Base, pode passar uma basezinha, professora? Não pode passar base. Nem esmalte, nem nada, né? Porque às vezes o esmalte pode descascar, cai um pedacinho de esmalte dentro do produto, né? Então, não pode. Não comer, mascar chiclete, não fumar, evitar, olha, não tossir ou espirrar e principalmente evitar ficar conversando, principalmente quando o bolo já está pronto. Então, a máscara, daqui a pouco a gente vai falar, ela é muito importante, tá? Principalmente na hora que a gente manipula o alimento que já vai para a embalagem para o consumidor. Porque a partir daquele momento não tem nada mais que você faz que vai matar o micro-organismo que está ali. Não quer dizer que quando está fazendo a massa, antes de ir para o forno, pode fazer de qualquer jeito, não, né? Só que antes de ir para o forno, a gente sabe que o forno vai eliminar grande parte das bactérias. Não utilizar nenhum acessório, né, como brinco, anel, relógio, pulseira, tanto por conta da higiene quanto com relação à segurança da própria pessoa. Né? Não é tanto o caso de vocês, mas estar usando uma pulseira ou algum relógio pode engatar no equipamento, manter sempre os cabelos protegidos usando touca, né? Então proteger totalmente os cabelos com touca. Aqui a gente vê o uso correto da touca, né? Não é só colocar parte do cabelo e deixar um fiapinho para fazer um charme. Tem que lavar também, né? Porque a touca suja, a touca de pano, dá para lavar e reutilizar. Uso de máscara em local muito quente, que tem muito vapor, a gente não aconselha tanto. Por quê? Porque a pessoa vai ficar querendo toda hora o quê? Tirar para dar uma respirada. Aquela máscara fica úmida, então a pessoa toda hora está tirando. Então, ao invés de proteger, acaba contaminando mais. Quando é um momento aqui, olha... Aqui a mulher está enrolando um docinho, está confeitando um bolo. Esse é um momento legal, que é um ambiente que não tem muito vapor, é um ambiente que o produto já está pronto para ser consumido e que às vezes você vai querer conversar, falar alguma coisa, então a máscara acaba ajudando nesse momento. Tem algumas coisas erradas nessa foto. O que vocês conseguem identificar? Essa massa aí de chocolate perto das outras. Olha. Esse bolo está pronto. A máscara dela tá e esse outro está cru. Né? A máscara, ó, o uso da máscara está errado, nariz está descoberto, né? E outra coisa, produto cru com produto pronto. O cara está confeitando um bolo enquanto elas estão colocando a massa crua aqui. Isso não pode acontecer de forma alguma. Esse balde com essa coisa. Não, tem várias coisas, na verdade, né? Ó, uns baldes em cima da pia. Parece um baldinho. Sem luva, né? Enfim, se a gente for parar para analisar minuciosamente, a gente vai achar muita coisa, né? Mas de cara a gente já se atenta para máscara e para possível contaminação cruzada aqui. E luva, né? O uso da luva também é bem polêmico, né? A gente tem casos e casos. O uso da luva, o uso correto da luva é o seguinte: colocou a luva, né? Primeiro, lavar bem as mãos de forma correta, calçou as luvas. Vai manipular o alimento. Precisou buscar um balde, uma vasilha, abrir a geladeira, abrir um armário, tem que trocar aquela luva. Né? Muitas vezes a gente bota a luva e acha que nada vai contaminar a nossa mão porque a gente está com aquela luva. E aí a gente acaba pegando em várias coisas, passa a mão no olho, passa a mão no nariz e volta para o alimento. Nesses casos, muitas vezes é melhor a gente tornar mais eficiente a lavagem das mãos do que fazer o uso da luva. Se for usar a luva, tem que se comprometer a trocar toda vez que mudar de função. Tá bom? A massa, né? É melhor lavar a mão. Melhor lavar a mão e os braços. Não, mas toda vez tem que lavar a mão. Agora, por exemplo, terminou de fazer o bolo, vai colocar nas embalagens, é legal usar luva, né? Aí você começa e termina aquele serviço todinho, para não ter que ficar descartando e trocando, né? Aí é legal, luvas novas, não luvas de segundo uso, né? Sempre luva descartável e luva novinha, bom? Aí aqui eu tenho alguns tipos de luva. Essa aqui é uma luva térmica, que é legal para vocês terem também, para tirar a massa do forno, massa super quente, né, para não queimar a mão. Aí tem a luva de borracha, que é ideal para fazer limpeza, né? Aqui é a luva de malha de aço, que geralmente é usada em frigorífico para cortar a carcaça de animal com faca muito amolada. E aqui a luva de plástico, né, de látex, que a gente pode
utilizar no dia a dia. Higienizar o sapato antes de entrar no ambiente onde a gente vai processar o alimento, né? Então aqui, isso aqui é um lava-botas de um laticínio, de uma indústria grande. A gente pode adaptar, talvez um tapete com uma solução clorada, uma solução que gere uma espuma para você lavar o seu sapato antes de entrar no ambiente. A higiene correta das mãos, né? Eu tenho essa ilustração, depois eu tenho algumas fotos, né? E amanhã a gente vai fazer essa prática, todo mundo junto, o passo a passo, lavando as mãos. Então, primeiro a gente coloca um pouco de sabonete, molha, esfrega as palmas das mãos, uma nas outras, entre os dedos, as unhas, o dorso, enxágua e seca. Seca com o quê? Com a toalhinha de tecido? Por fim, a gente seca com papel toalha descartável também. A gente nunca vai utilizar toalhas de pano, né, de tecido, na indústria de alimentos. Só papel descartável, né? Toalha descartável. E não pode ser ainda aquele reciclável. Tem que ser aqueles branquinhos, né? Porque o reciclável também tem uma carga de bactéria grande. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de ambientes industriais, onde a pessoa está lavando aqui os pés, as botas antes de entrar. Depois que a gente lava a mão com sabão, o ideal é colocar um álcool 70, né? Também, para auxiliar aí a matar essas bactérias. Controle da saúde do colaborador. Aqui em Alagoas tem também essa carteira de saúde para manipulador de alimentos? Não, a gente acaba dependendo do setor que está sendo trabalhado. A Helena, que trabalha com esses mais de agricultura, foi adaptado, né? Por exemplo, segue algumas normas do PCMSO. Então, os critérios a gente fica muito mais no POP de controle de saúde do manipulador, mas não obrigatoriamente Tem que ter essa carteira, né? Entendi. Só no ambiente hospitalar. Sim. Em alguns estados é obrigatório quem manipula alimento ter a carteira de saúde, com os exames de saúde em dia, né? Para evitar que aquela pessoa tenha alguma doença crônica e contamine o alimento, né, ao longo da vida. Não devem atuar na manipulação ou processamento de alimento as pessoas que apresentem feridas ou cortes nas mãos. Cortei o dedo, no caso de vocês, um corte no dedo pode ser resolvido como? Coloca um band-aid e usa luva, tá? É a melhor medida. Colocou um band-aid, usou luva. Lembrando da forma correta de se utilizar a luva, né? Só para aquela tarefa. Pessoas com infecções pulmonares ou faringites que estejam espirrando e tossindo constantemente também não devem ir para o ambiente de manipulação de alimento. Quem está com infecção nos olhos, conjuntivite, toda hora mão aqui no olho, garganta. Quem está com diarreia e disenteria, de forma alguma, pode atuar no processamento de alimentos também, né? Porque se torna um foco muito importante de contaminação. Vou finalizando aqui com considerações gerais. Evitar o uso de panos, né, para limpeza dentro do estabelecimento. A gente vai mostrar para vocês, até tem aí no kit, né, aqueles, como é que é o nome que eu sempre esqueço? Perfex, né, que é um paninho descartável, aquele azulzinho, né, esse é a melhor opção para a gente trabalhar. Não deixar água e resíduo empoçado no chão. Você escorre aquela aguinha, acabou de arrumar a cozinha, fica aquela aguinha com restante de resíduo de alimento. Não deixar. Não depositar diretamente no chão as caixas com produto comestível. Então, fez a compra de farinha, de manteiga, evita colocar diretamente no chão, coloca no armário, numa parte mais alta. Não misturar produto pronto com matéria-prima in natura, foi o caso do exemplo da massa crua, ou às vezes você está nessa mesa, todos os bolos enfileiradinhos para colocar na bandeja. Chega aqui com ovo ou com leite cru e coloca perto dos bolos, né? Daqui a pouco eu guardo. Não façam isso, porque pode contaminar os bolos que já estão prontos. Colocar informações básicas. Alguém aqui já usa algum tipo de etiqueta? Ninguém usa, né? Eu acho que vai ser muito legal daqui para frente, vocês, quando trabalharem com embalagens assim, colocar. Antigamente eu usava nos doces. Nos doces, né? Sim, aquele descartável, né? Tá. Aí colocava que tipo de informação nesse etiqueta? Escrevia o quê? Aí eu botava... Doce de... Era doce da tia Carminha, que a menina fez. Legal. Pronto, vamos voltar, vamos ressuscitar a etiqueta doce da tia Carminha e colocava o meu número. Isso. Por quê? É legal porque valoriza o produto, quando você vê uma etiqueta, né, com o nome da marca, da pessoa. O sabor para identificar, né? Identificar de que é aquele bolo, a data de fabricação e validade, um telefone de contato. Vai que alguém compra o bolo e fala assim, poxa, vou fazer um casamento, queria encomendar para dar de lembrancinha. Aí te encomenda, sei lá, 400 bolos daquele, né? É legal ter um telefone de contato aqui também. O produto ele deve ser comercializado em temperatura adequada. Então, se você vende esse bolo para uma padaria, você tem que informar, meu bolo tem que ficar
a 20 graus Celsius. A 20 graus ele vai durar tanto tempo. Só devem estar na área de venda produtos a serem vendidos. Então, vamos supor, vou montar a minha banquinha para vender lá no centro de Maceió. Coloca ali na banca só os bolos, não mistura o seu lanche que você vai fazer à tarde com uma garrafinha de água que você está tomando ali, não. Né? Colocar só na banca os produtos que vão ser comercializados. Organizar a matéria-prima de forma limpa, de forma organizada. Né? Olha aqui que bagunça. Isso aqui, para achar um saco de farinha, um saco de açúcar, demora horrores, né? Então, olha, colocar nas prateleiras etiquetas, né? Organizar também, olha, a gente tem um negócio que a gente chama de PVPS ou PEPs, né? O primeiro que vence é o primeiro que sai. Usar primeiro aqueles ingredientes que estão perto de vencer e depois os que vão demorar mais, né? É uma coisa lógica da gente fazer. Quando a gente vai no mercado, percebam, os produtos mais novos vão estar sempre atrás e os que estão mais perto de vencer vai estar mais na frente para a gente pegar. Fazer isso na casa da gente também. Evitar reutilizar a embalagem. Às vezes você pega uma embalagem para reutilizar, você não sabe nem o que tem ali dentro, qual a validade daquilo dali. Então, etiquetar quando precisar reutilizar alguma embalagem. Quando for transportar os produtos, o veículo tem que estar limpo. Não adianta nada ter todo esse critério de higiene e na hora de levar o produto para a feira, o ambiente do veículo está sujo, né? Os recipientes, o tempo de transporte tem que ser rápido. Se precisar de uma temperatura adequada no momento do transporte, isso também tem que ser verificado. E para finalizar, gente, boas práticas de fabricação vão muito além de um certificado que vocês vão ganhar aqui. Vão muito além de um livrinho. Tem que virar hábito, tem que fazer parte de vocês. Né? Se preocupar com a vida do próximo, que vai estar se alimentando de um produto, é muito importante, é fundamental. Querendo ou não, assim como um médico, assim como um enfermeiro, vocês estão lidando com vidas. Né? Então, isso tem que virar um hábito, práticas, hábitos e atitudes diárias. Conhecer a procedência da matéria-prima é fundamental e valorizar o mercado de circuito curto. Escolham produtores da região. Valorizem o comércio local quando forem comprar as matérias-primas. Né? Isso gera mais economia para a região. Fortalece a economia da região. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Espero não ter sido tão cansativo, porque qualidade é um assunto cansativo. Eu que agradeço. Eu aprendi muito hoje, eu queria viver aqui com vocês.